não se preocupa com os problemas de fato e fica nessa escalada autoritária dele, discutindo eleição de 22, discutindo voto impresso, discutindo golpe. Ele simplesmente sai fora, né, da realidade pela qual está passando o povo brasileiro. Então, isso é muito triste, porque é um presidente absolutamente ausente da realidade do país e incapacitado para governar o Brasil. Mas nós estamos, de novo, passando por uma situação que pode ter apagão, e tudo indica que vai ter, uma situação de alto desemprego, e tudo indica que a economia não se recupera em 2022, porque nenhuma medida foi tomada, uma situação de baixa renda das pessoas e, de novo, o problema da fome. Quer dizer, um país com tantas riquezas naturais, um país que é produtor de alimentos, tem uma parcela do seu povo passando fome. É triste a gente ver fila para as pessoas pegarem ossos para poder fazer sopa, pegar restos de carne para poder levar para a família, revirarem o lixo para encontrar comida. Nós já tínhamos banido isso do Brasil, e isso está voltando, né? E o Bolsonaro não faz absolutamente nada em relação a isso. Fica na tentativa de dizer que vai apresentar um outro projeto de Bolsa Família, não consegue apresentar sequer os valores que daria às famílias nesse projeto, não tem uma política de geração de emprego, não tem uma política de geração regional e está acabando com as empresas públicas, que sempre foram instrumentos do desenvolvimento brasileiro. Acabou de vender, né, aprovar a venda da Eletrobras, a venda dos Correios, a Petrobras já está sendo vendida há muito tempo, venderam os gasodutos, venderam as refinarias, aquilo tudo que levou, por exemplo, para o Nordeste, um grande desenvolvimento que era puxado pela Petrobras, está acabando. E isso tem consequência na geração de empregos e de riqueza para o Brasil. Então, de fato, nós estamos vivendo um retrocesso imenso no país, imenso no país. E nós vamos precisar recompor essa situação. Não dá para o povo brasileiro ficar na crise que está. E a gente tem clareza do que precisa fazer, o que deve ser feito, o Lula tem essa clareza, e mais do que isso, né, Ismael, ele tem experiência. Um homem que governou por 2 mandatos do Brasil, sabe os problemas que o país tem, conhece o povo, porque pisa onde o povo está. Lula sempre andou o país, sempre foi visitar todas as regiões, sempre falou com a população, e mais do que isso, sabe no que errou, no que acertou, portanto, tenho certeza que um governo do Lula agora seria um governo de excelência, e é quem consegue tirar o país dessa crise, né? A redução das chuvas que a gente está tendo em várias regiões do Brasil está diretamente ligada às queimadas, que aumentaram muito na região amazônica e região do Pantanal, ao desmatamento, que está em franca expansão, a entrada aí das mineradoras em áreas de preservação ambiental e indígena, a entrada do garimpo também para mineração, isso tudo contribuiu muito para os níveis de chuva no país. Você sabe disso, porque é a região amazônica, o nosso pulmão, a geradora, né, de chuvas. Então, isso teve uma consequência drástica. Portanto, São Pedro não tem nada a ver com isso, coitado. Está bem na dele, não tem absolutamente nada a ver com isso. E segundo, o desinvestimento. Veja, a Eletrobras tinha dinheiro para investir, tinha milhões em caixa, tem bilhões em caixa, e optou-se por não investir. E não precisavam ser investimentos em novas hidrelétricas, eram investimentos em linhas de transmissão, em repotencializar as usinas que nós já temos. Temos usinas muito antigas que, se tivessem um investimento para melhorar o equipamento, passariam a produzir mais. Investimento na distribuição. Então, isso tudo foi negado. Desde que tiraram a Dilma, nós não tivemos mais um plano de investimento no setor elétrico brasileiro. Isso ficou solto. Então, é óbvio que a combinação dessas duas coisas, o desrespeito ao meio ambiente, mais do que isso, a ação ostensiva de Bolsonaro para o desmatamento da Amazônia, para a ocupação da Amazônia com mineradores, com plantadores de soja, com pessoal que quer fazer a extração de madeira, e o desinvestimento na Eletrobras levaram a isso. Aí vem os senhores do mercado e diz, bingo, nós temos que privatizar a empresa, é isso que é a solução. Não é a solução, porque eles vão levar uma empresa com caixa cheio, com a infraestrutura maior que já foi paga pelo povo brasileiro, a infraestrutura das hidrelétricas, Itaipu foi paga pelo povo brasileiro, as grandes hidrelétricas da Eletrobras foram pagas pelo povo brasileiro, já estavam quase todas amortizadas, ou seja, os grandes investimentos pagos, vão entregar isso à iniciativa privada,
e vão dizer que isso vai resolver. É óbvio que não vai resolver. Eu te pergunto, por exemplo, se a iniciativa privada faria um projeto como Luz para Todos, Ismael, de levar luz para os rincões do país. Você lembra que quando nós assumimos, o Brasil, embora tivesse as maiores geradoras de energia, as maiores hidrelétricas, tinha regiões que viviam no escuro. Aliás, no Paraná, depois com uma ação junto com o Requião, conseguiu-se levar a luz para todo o interior do estado. E isso faz diferença na vida das pessoas, na produção rural, para o pequeno agricultor. Então, a iniciativa privada não faria isso, porque grande parte desses investimentos tiveram que ser bancados pelo Estado, tiveram que ser bancados pelo lucro da empresa. Lembrando que a empresa, parte preponderante dela, era do povo. Portanto, o que ela gera de lucro financeiro tem que voltar para o povo. E isso nunca foi considerado. Então, hoje a gente tem esse quadro. Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter que reavaliar tudo isso que aconteceu no Brasil. É o que está acontecendo com a Eletrobras, o que está acontecendo com a Petrobras, porque sem esses instrumentos, sem essas empresas grandes, a gente não faz o desenvolvimento nacional. Aliás, elas foram criadas por Getúlio Vargas exatamente por isso, porque Getúlio tinha uma cabeça que o Brasil tinha que se desenvolver e tinha que ter empresas estruturantes para isso. Não poderia ficar dependendo do petróleo externo, não poderia ficar dependendo de energia privada, tinha que ter as suas empresas para fazer o desenvolvimento. Então, estão acabando com o legado de Getúlio Vargas, com aquilo que deu um impulso a um desenvolvimento nacional. Portanto, nós vamos ter que repensar com certeza. Ele é um homem cacarejador, cacareja muito e, além disso, é uma pessoa que não tem coragem. Bolsonaro não consegue discutir os problemas do país, não fez debate nas eleições e não faz debate no seu governo. Ele está sempre na ofensiva em temas que não têm a ver com a realidade do povo brasileiro. Eu te pergunto se o voto impresso é prioridade do povo. Gastar dinheiro para fazer isso. Depois de tanto tempo que nós temos as urnas eletrônicas, desde 1996, ele foi eleito por urna eletrônica, seus filhos foram eleitos por urna eletrônica. Por que surge isso agora? Porque ele não consegue responder aos problemas do Brasil. Quando é que Bolsonaro fala de desemprego? Não fala. Quando é que Bolsonaro fala de renda? Não fala. Quando é que fala de energia? Não fala. Ou se fala, é para dizer que o problema é dos outros, é dos governadores, é da crise, é de quem não deixa ele governar. Ele não tem grandeza para estar naquela cadeira. É o caso do ICMS, né? Os isso. Que é a menor parcela do composto do combustível, do preço do combustível, o ICMS, e ele coloca a culpa nos governadores. Lembrar que o ICMS, na época do Lula, era o mesmo, e a gasolina era barata, o gás de cozinha era barato, o diesel era barato. Então, que história é essa de ser do ICMS? Ele precisa de desculpas melhores. Como ele não consegue fazer esse debate, ele não tem propostas para o povo brasileiro, ele vai para a ofensiva em temas que ele considera importantes para manter o poder dele, para se manter no poder. Então, ele já questiona as eleições desde agora, ele já sobe o tom com as instituições e faz ameaças. Agora, ameaça não segura um presidente da República na cadeira. Ele querer se fazer de vítima de novo, chega, né? Já basta a facada que ele se fez de vítima, não foi para debate, não discutiu o Brasil. Então, foi eleito sem ter uma proposta clara do que fazer com os rumos do país e para o povo brasileiro. Nós temos que enfrentar Bolsonaro, nós não podemos ficar acuados, Ismael. Temos que enfrentar ele nesse aumento do seu autoritarismo. Por isso, a necessidade de conversar com o campo democrático, com as forças políticas que derrotaram a ditadura e que construíram uma nova Constituição no Brasil pós-88. É um campo que nós podemos ter divergências programáticas, mas que nesse momento tem que estar unido para fazer frente a essa escalada do Bolsonaro. Defender aí as instituições que nós ajudamos a construir, isso não quer dizer que não tenhamos críticas a elas, mas temos que ajudar a defendê-las, defender o processo democrático e defender a Constituição. É esse o ponto que nós temos que ir, para que a gente possa garantir que, efetivamente, o Brasil resguarde sua democracia tão jovem. E acho muito difícil o Bolsonaro dar um golpe clássico, como foi em 64. Primeiro, porque ele não tem forças sociais suficientes ao lado dele. Naquela época, você tinha a elite brasileira junto, você tinha a igreja junto, você tinha empresários junto. Hoje você não vê isso. Pelo contrário, você vê essas instituições se manifestando de forma a enfrentar essa escalada do Bolsonaro. Ele querer jogar o país numa desestabilização para colocar o exército para tomar conta é um risco, inclusive para as Forças Armadas.
Eu acho que tem que refletir muito para não entrar numa fria. As Forças Armadas são instituição de Estado, não podem entrar na política de um governo. Então, eu acho que nós temos que fazer o enfrentamento a Bolsonaro, sem ter medo disso, porque se nós tivermos medo, ele vai avançando com esse discurso e vai dizendo que vai tomar conta. Não pode, não. Agora, as Pois, manifestações do 7 de setembro, por exemplo, que ele está chamando principalmente para Brasília e principalmente para São Paulo. Nós temos no 7 de setembro o grito dos excluídos. O Comitê Fora Bolsonaro, o movimento Fora Bolsonaro, que compõe aí com as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, as entidades todas, está marcando ruas para estar junto com o grito dos excluídos, que sempre aconteceu no 7 de setembro, mostrando que a sociedade, grande parcela dela, quer a democracia, não quer esse caminho do Bolsonaro, quer a defesa de nós podermos lutar pelos direitos do povo. É isso que a gente tem que fazer. O medo não cabe nessa hora, nós temos que ser firmes e enfrentar esse discurso do Bolsonaro. Vocês querem o programa do Bolsonaro, o econômico, sem o Bolsonaro. É mais ou menos isso. Por isso a dificuldade de articular uma terceira via, porque não tem o que falar para o país. Mas eu acho que é bom também fazer. Acho que, pelo que eu li do texto, é um texto bem singelo, né, do ponto de vista de crítica, porque é um chamado à união das instituições e não coloca uma responsabilização sobre essa desestabilização que está acontecendo, mas eu acho que é válido, porque mostra que esses setores também não querem um país instável. Um país instável é ruim para a economia, Ismael. Um país instável é ruim para os negócios, inclusive para o agronegócio, que tem ganho dinheiro agora, mas que, vamos lembrar aqui, está ganhando dinheiro até por contratos passados que foram feitos de venda das nossas commodities. Agora começam a se refazer os contratos para as vendas futuras. Quem é que vai apostar num país com essa instabilidade que nós estamos? Num país que não respeita o seu meio ambiente? Vão querer comprar uma soja carimbada com desrespeito ambiental, com o massacre aos povos indígenas, como o Bolsonaro está pretendendo? Isso tudo faz cair, inclusive, o respeito do Brasil no campo internacional. Então, acho que esses setores estão olhando para isso e olhando para os seus próprios negócios. É bom que façam isso. E não tem problema nenhum eles lançarem um candidato. Aliás, acho que todos os partidos que têm programa e que têm pessoas que possam verbalizar esse programa, como carros-chefes aí do debate, tinham que lançar. Isso é da democracia, é importante. Não há problema nenhum com isso. O que não pode é ter vetos, o que não pode é ter uma eleição que não seja livre e democrática, onde uma das partes seja impedida de participar, como foi em 2018. Podemos ter críticas em relação ao que sucedeu com a presidenta Dilma, com o golpe que aconteceu, mas esses setores também estão olhando e vendo a instabilidade que o país foi jogado. Então, querem, de certa forma, reconstituir um caminho. Então, as conversas que nós tivemos foram conversas com foco no momento atual, na conjuntura, com a possibilidade de unirmos esses setores do campo democrático para fazer esse enfrentamento. Se isso vai proporcionar uma eleição eleitoral, é outra coisa, é um processo que teria que ser construído até lá, mas o foco foi o foco da conjuntura política atual. Não, ainda não. Não temos ainda o calendário da região sul. Agora nós estamos preparando uma viagem a Minas Gerais, que já estava, né, no nosso projeto, e depois a região norte do país. Porque quando nós fizemos as caravanas até 2018, a região que nós íamos fazer próxima, que era a região norte, teve a ação do Moro em cima do presidente Lula, aquela prisão ilegal e injusta que fizeram a ele. E nós suspendemos, então, as visitas. Então, agora nós queremos retomar a região norte. Depois da região norte, aí nós vamos pensar a próxima região. Mas queremos, se tudo der certo, fazer ainda esse ano, ou no máximo início do ano que vem. já que a gente falou aqui sobre a região sul, a pergunta que todo mundo me faz e devem fazer para você: o Requião vai filiar o PT ou não vai? Ah, nós queríamos que filiasse, viu? Fizemos um convite firme para ele, o presidente Lula fez também. O PT está de portas abertas para o ex-governador Requião, um grande companheiro, parceiro. Ele, para nós, é um nome aí no Paraná que tem condições de fazer um enfrentamento com esse governo do Ratinho, com as forças mais atrasadas. O Requião também já governou esse estado 3 vezes, conhece o Paraná como a palma da mão, conhece a situação do povo paranaense, e está na hora de a gente sair dessa mesmice, né, desse tipo de gestão chuchu, que não vai para lugar nenhum, ou melhor, destrói, né, as coisas do Paraná. Está destruindo a educação,
está destruindo a Sanepar, a Copel, enfim, está reforçando a privatização dessas empresas, também tirando do Paraná os instrumentos do desenvolvimento. Então, o Requião, para nós, também traz esperança nessa disputa. Mas é claro que ele não é sozinho, ele não decide por si só, ele nos disse que está consultando e conversando com o seu grupo político, com as pessoas que fazem política com ele, e a gente respeita esse tempo. Mas o convite está muito de pé e a gente gostaria muito que o Requião estivesse conosco. Gleisi, e São Paulo? Haddad e Boulos, nós temos dois players interessantíssimos para disputar o governo de São Paulo. Ali pode rolar uma dobrada, um para o Senado, o outro para o governo. Como é que está essa conversa em São Paulo? Porque São Paulo é o mundo, né? É a parte do mundo interessante. Sim. Olha, eu espero que sim, que a gente consiga fazer essa aliança, porque são, primeiro, duas lideranças importantes nacionais que nós temos, do nosso campo progressista, né, do campo da esquerda, pessoas que têm dado contribuição muito grande para o Brasil e que, se tiverem unidas, né, juntos num projeto aí em São Paulo, tenho certeza que a gente tem muitas condições de ganhar essas eleições. Então, é óbvio que agora cada um está com a sua candidatura colocada, a gente ainda tem pré-candidatura, tem muito tempo até a eleição, mas eu espero e faço votos que a gente consiga sentar-se numa mesa e sair unidos nesse projeto.